Kangal e Boer Bull. De um lado, o cão com a mordida mais forte do mundo e que é capaz de enfrentar lobos e outros animais selvagens. E do outro, o Boer Bull, um dos cães com a musculatura mais poderosa entre todas as raças de cães que existem e que gera temor só com seu olhar. Já comenta aqui no vídeo qual dos dois é o seu favorito e vamos ver esses monstros em ação. Comparação. Bom, hoje vamos comparar dois cães que entram fácil na lista de cães mais fortes do mundo. O Boer Bull, um dos cães com a musculatura mais poderosa entre todas as raças de cães que existem, e o Kangal turco, que é uma das poucas raças de cães que reconhecidamente são capazes de enfrentar lobos. Mas vamos analisar os atributos desses cães, começando pela sua altura. Bom, o Boer Bull, como é possível ver, é um cão bem mais pesado do que alto, mas mesmo assim ainda é mais alto que um pastor alemão, por exemplo. Um Boer Bull fêmea vai medir de 55 a 65 centímetros e um Boer Bull macho vai medir de 60 a 70 centímetros, o que já é uma boa altura para um cão. Mas o Kangal turco com certeza é um cão ainda mais alto que o Boer Bull, já que um Kangal fêmea vai medir de 63 a 75 centímetros e um Kangal turco macho vai medir de 70 a 80 centímetros. Então, a altura máxima do Boer Bull é igual à altura mínima do Kangal macho. Então, sem dúvidas, o Kangal turco é um cão bem mais alto que o Boer Bull. Peso. Bom, galera, os dois cães são animais bastante pesados. Contudo, é necessário falar que o padrão dessas duas raças é bem mais leve do que a maioria das pessoas pensa que ele é. Apesar de, claro, existem cães dessas duas raças que são muito mais pesados do que o padrão. Mas, como é de costume, vamos utilizar o padrão como referência. E um Boer Bull fêmea, pelo padrão da raça, vai pesar de 50 a 65 kg. E um Boer Bull macho vai pesar de 60 a 75 kg, o que é mais ou menos o peso de um mastim napolitano. Mas bom, e o Kangal? O Kangal turco, apesar de também ser um cão bastante pesado, é um animal bem mais leve em comparação ao Boer Bull. Um Kangal fêmea, pelo padrão da raça, vai pesar de 40 a 50 kg e um Kangal turco macho vai pesar de 48 a 60 kg. Então, nesse caso, a vantagem é do Boer Bull. Força de mordida. Bom, o Kangal é o cão com a mordida mais forte do mundo, podendo morder com incríveis 336 kg de força, o que é uma força absurda para um cão, sendo equivalente à mordida de animais selvagens bem maiores que o Kangal. Já o Boer Bull nunca teve sua mordida medida. Existem até alguns vídeos que dizem que a sua mordida seria superior à do Kangal. Contudo, esses números de força não parecem ser muito verídicos, principalmente porque o Kangal continua sendo reconhecido pelo mundo como o cão com a mordida mais forte do mundo. Mas o Boer Bull, mesmo que não tenha uma mordida igual à mordida do Kangal turco, ainda assim é uma raça de cachorro que tem uma estrutura muscular na mandíbula absurdamente forte e que com certeza figura entre as raças com mordida mais forte do mundo. Mas de qualquer jeito é bem difícil superar o Kangal no quesito força de mordida. Então a vantagem é do Kangal turco. Agilidade. Bom, os dois cães são animais bem pesados e por conta disso, em tese, não seriam tão ágeis. Mas no caso do Kangal não é bem assim, já que o Kangal é uma das poucas raças de cães que, mesmo sendo muito pesadas, continua sendo bastante ágil, de forma parecida como acontece com lobos cinzentos, por exemplo, que mesmo sendo bem pesados, são extremamente ágeis. Ou seja, mesmo o Kangal sendo um animal doméstico, ele tem uma agilidade de animal selvagem. Já o Boer Bull, embora também seja um cão ágil, tem uma morfologia que favorece muito mais a sua força e a estrutura do que a sua velocidade. Então, a vantagem é do Kangal turco. Estamina. Bom, o Boer Bull é um cão que, apesar de pesado, tem uma estamina extrema para o seu peso, já que, claramente, esse é um cão de campos e fazendas semelhante ao que acontece aqui no Brasil com o nosso fila brasileiro. Mas, mesmo sendo um cão com muita estamina, ainda assim ele é inferior ao Kangal turco na questão da estamina, já que, como dissemos antes, o Kangal é um cão bem diferenciado nessas questões relativas à velocidade e à estamina. Então,
a vantagem é do Kangal turco. Força física. Bom, a força física do Boerboel é um pouco difícil de analisar, porque existem poucos feitos desse cão em campeonatos de tração, mas isso se deve a ser uma raça mais incomum, e não tem a ver com o fato de ser um cão fraco, muito pelo contrário, porque a sua estrutura é bem pesada e favorece muito a força física, tanto que o físico do Boerboel lembra bastante os Mastiffs e os Pit Monsters que são utilizados hoje para tracionar, ou seja, sua morfologia favorece bastante a força física. Já o Kangal, embora sua morfologia favoreça menos a força física que o Boerboel, existem muitos feitos de força registrados dele. Mas mesmo assim, levando em consideração a estrutura, a morfologia e o peso, o Boerboel com certeza será mais forte que um Kangal turco. Então, a vantagem é do Boerboel. Inteligência. Bom, não há muita informação sobre a inteligência desses dois cães. O Boerboel é um cão de guarda e que já foi também um cão de caça. Ou seja, geralmente esses cães têm uma inteligência mediana. E o Kangal, apesar de ser um cão pastor, já que geralmente cães pastores têm uma inteligência muito alta, ele também é um cão mais primitivo, e cães mais primitivos tendem a ter uma inteligência mais baixa. Então se torna um pouco difícil a análise da inteligência desses cães. Mas, pela falta de informação sobre a inteligência dessas duas raças, vamos considerar um empate. Resistência. Esse acredito que seja o critério mais difícil de analisar entre essas duas raças. Porque, na questão muscular, o Boerboel é claramente bem superior ao Kangal turco. E, geralmente, cães com musculatura densa e volumosa tendem a ter uma resistência muito grande. Porém, a seleção do Kangal foi feita enfrentando animais selvagens como lobos. E o Kangal, inclusive, é uma das raças em que esse confronto era extremamente comum. E isso com certeza moldou bastante a resistência e o fenótipo do Kangal turco. E eu não estou menosprezando a seleção do Boerboel, mas o Kangal realmente teve uma seleção diferenciada nesse sentido. Então, ponderando as vantagens e as desvantagens de cada um, principalmente em relação à seleção e em relação ao porte, já que o Kangal seria superior na seleção, mas o Boerboel seria superior no porte, vamos considerar um empate. Conclusão. Bom, independente do resultado, esses dois cães estão com certeza entre os cães mais poderosos do mundo, tendo pouquíssimas raças que podem fazer frente a eles. Mas vamos à decisão. E no placar final ficou 32 para o Boerboel e 33 para o Kangal turco. Então, a vitória é do Kangal turco. Mas vocês concordam com o resultado? Discordam? Já comenta aqui embaixo, mas não esquece de se inscrever no canal.